Olá, pessoal. Então, seguindo nas aplicações da genética, nós vamos falar de clonagem. Então, com esse estudo e o próximo, nós vamos refletir sobre a ética na utilização de seres humanos e também de outros animais, em experimentos científicos. Então, a gente vai iniciar contando, o primeiro animal que foi clonado, que é esta ovelha aqui, e como é que se dá esse processo. Bom, então a clonagem é uma forma, de propagar algum organismo, como algumas espécies de plantas e bactérias. Então é mais comum nesses grupos de seres vivos. Além disso, também se apresenta como uma técnica utilizada na engenharia genética, aquela que trabalha com os genes, com o DNA, com o nosso material genético, essas características. E um exemplo é a clonagem reprodutiva. A clonagem produz clones que são cópias idênticas do progenitor. Então, na bactéria é bastante comum esse tipo de coisa, esse tipo de mecanismo. Então, em que introduz-se um vetor, uma característica específica para aquela bactéria, chamada até, vocês podem ver mais em outras figuras, enfim, chamada de plasmídio, e depois faz com que essa bactéria se reproduza, se copie e faça cópias idênticas. Então, pode vir esse ser vivo a ser utilizado no estudo de algum remédio, algum antibiótico, ou, enfim, como se comporta determinado gene, para se conhecer melhor, porque é um ser vivo mais simples, mais fácil de identificar as características. E no caso da ovelha Dolly, a gente vai ver também, que um animal deu origem a outro animal completamente igual, tá? Só que não é o mesmo, nesse caso específico, não foi o mesmo animal que foi copiado igualzinho, foi feito algumas alterações que nós vamos verificar. Esse experimento ele foi feito em 1996, no qual se originou um clone que é chamado de organismo geneticamente idêntico. O DNA é igual à célula da qual se originou. Então, ele não tem variabilidade genética, genes diferentes, que a gente viu que é uma das características da reprodução sexuada. Então, o que aconteceu? Nesse experimento, pesquisadores retiraram do ovócito, que também a gente acaba chamando de óvulo, de uma ovelha, eles retiraram desse ovócito o núcleo que estava lá e colocaram um outro núcleo, de uma outra ovelha. Depois ocorreu a fusão desse núcleo com o ovócito, e o embrião resultante foi implantado no útero de uma terceira ovelha, já que é um mamífero, para ele se desenvolver, enfim, e vir a nascer mais adiante. Certo? Então, aqui. Então, o indivíduo 1, foi pego, então, diz que é doador, mas, enfim, foi utilizado células dele, células do corpo, no caso da ovelha Dolly, células da glândula mamária, não reprodutivas. E aí, se retirou um núcleo, tá? E se colocou um outro núcleo de um outro indivíduo. Do indivíduo 2, tá? Depois, ao introduzir esse núcleo, então fez o desenvolvimento embrionário, então as células começaram a se multiplicar e depois foram introduzidas no indivíduo 3, para fazer a gestação, porque é um mamífero, então ele precisa estar no útero e tal, se desenvolvendo, se multiplicando, gerando todos os órgãos. E aí vem o nascimento de um quarto indivíduo. Tá? E esse quarto indivíduo é geneticamente igual a esse segundo, que é onde veio o DNA. E não tem nada a ver com quem gerou ele e nem quem deu ao restante da célula, que seria esse aqui. Bom, aqui um outro esquema para explicar isto, com um pouco mais de detalhe. Tá? Faz mais de 20 anos, desse experimento. Então, o primeiro mamífero clonado, Então, como é que aconteceu? Originalmente, removeu-se as células da glândula mamária de uma ovelha, então tirou-se o DNA dela, extraindo-se, e colocando o material genético, de uma outra ovelha. Então, o núcleo de uma outra ovelha.
E aí colocou-se uma descarga elétrica, né, para que provocasse a divisão celular. Claro, porque a célula ali isolada num pratinho, vamos dizer assim, num pratinho, né, que naqueles aquelas plaquinhas de Petri, né, que os dentistas usam, não vai acontecer nada. Então tem que dar algum impulso, alguma informação para que aquela célula volte a se multiplicar. No caso aqui, uma descarga pequena, baixa, né, elétrica, faz com que as células reajam. E aí elas começam a se multiplicar, são introduzidas no útero de uma outra ovelha para fazer a gestação, né? Ficar alguns meses ali para se desenvolver, né? Até que nasce essa ovelha, tá? Que ela tem a cópia geneticamente igual daquela ovelha que doou, né? Enfim, que foi retirado do núcleo dela. Um material genético completamente igual. Algo que naturalmente não é possível, porque esses animais fazem, né, assim como a maioria dos animais, reprodução sexuada. Então, há uma soma, né, de material genético do sexo gênero masculino com gênero feminino. No entanto, aqui não houve isso, certo? Bom, existe também a clonagem terapêutica, né? Antes a gente falou na clonagem reprodutiva, que é para trazer novos indivíduos, né? E a terapêutica é para tratar algumas doenças, né? Então, são realizados os mesmos procedimentos iniciais da clonagem reprodutiva, porém, não ocorre a implantação no embrião. Então, pega-se o material genético, né, de uma célula que não está com alguma doença, enfim, algum gene defeituoso, enfim, né, para poder melhorar geneticamente aquele indivíduo, certo? O conjunto de células cultivado no laboratório é utilizado para obter células-tronco. Então, não há geração de um novo indivíduo. Tá? A princípio, né, os códigos de ética, que são leis, enfim, que tratam de valores, né, não permitem que haja reprodução de seres vivos, né? Inclusive de animais, tem toda uma burocratização para impedir isso, que seja algo bastante explicado, fundamentado e muito mais para conhecer como funciona a genética, né? Não que se venha a fazer isso efetivamente, né? Para ter indivíduos clonados é porque não é interessante para a natureza, né? Ser tudo igual, porque acontece uma doença, aquele indivíduo, todos os outros iguaizinhos vão ficar doentes, né? Então, células-tronco que a gente viu, né? São células indiferenciadas que têm potencial para formar vários tipos de células do corpo. E a gente observa aqui nesse esquema, que tem como se fosse uma placa de Petri, né? Então, essas células-tronco, quando elas são estimuladas, elas vão se especializar nas células daquele indivíduo, daquele corpo do indivíduo, né? Então, sendo células cardíacas lá do coração, os hepatócitos do fígado, as hemácias do sangue, que são essas vermelhinhas aqui, mas aqui é um leucócito, né? Célula branca, glóbulo branco. E neurônio, assim como outras células, né? Outros músculos, outras partes do nosso corpo, células ósseas, enfim. Então, essas células indiferenciadas são obtidas de embriões ou de células adultas, que são estimuladas a voltar ao estágio indiferenciado e se multiplicar. Pesquisas com estudos de células-tronco, né, buscam desenvolver novos tratamentos para doenças como diabetes, alguns tipos de cegueira, infarto e lesões na medula, que é onde é produzido células do sangue, né? No caso, a medula óssea. Então, são estudos, né, para atuar nessas doenças, não é para trazer nenhum outro indivíduo. Por isso, clonagem terapêutica. E aqui um esquema, né, como seria feito isto, né? No caso, para tratar, por exemplo, um problema cardíaco, né? Então, um ovócito, né, como se fosse um óvulo, né, lembrando assim, com 2 pronúcleos haploides. Então, tem 2 núcleos ali. Há um estímulo elétrico, né, que faz com que essas células venham a se desenvolver, iniciar-se nos primeiros estágios do desenvolvimento daquele indivíduo, no caso de um ser humano, né? E aí faz uma cultura dessas células aqui para que se injete no coração, né? E venha a trazer células mais sadias, né? Com características genes que não tenham determinada doença, né? Para que o coração possa vir a ter uma vida funcional melhor, tá? Não é implantada no útero, ninguém vai fazer novos humaninhos aí.
Se algum país, por acaso, já tem existido isso, né? A gente até tem que verificar se é fake news ou não, enfim. Enfim, a princípio, assim, ó, mundialmente não há como fazer isto, né? Nenhum país tem alguma lei que permita isto, né? Meio que um acordo mundial. Mas, né, a gente pode vir a apresentar alguma mudança e algo sendo feito escondido. Então, esse esquema aqui do livro também vocês observem melhor, que está bem explicadinho esses detalhes que a gente viu. Certo? Então, é isto. Obrigada e até mais.